agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil, pronunciada sem detença, será sempre uma luz no quadro em que vives. Se desejas ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com a desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante, quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Ei agora, diz-nos o Evangelho na palavra apostólica, adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Bela página, gente, bem esclarecedora sobre as nossas oportunidades neste momento. Então nós vamos à nossa prece, vamos sentir a presença da espiritualidade aqui neste recinto, nos recebendo, sabendo, conhecendo o coração de cada um, as angústias, as tristezas, as alegrias, as expectativas, os sonhos que todos nós temos. Nesse instante em que estamos recebendo esta assistência em nome de Jesus, nós só temos que agradecer e rogar a este amigo, este grande amigo Jesus, que nos ajude nesses momentos de angústia, de desespero, de desalento, mas também fique conosco nos nossos momentos de alegria, de paz. E assim, querido amigo Jesus, nesse instante em que estamos reunidos em seu nome, nós só temos a agradecer tudo que temos recebido, a assistência, o amor, o amparo, o consolo, que está sempre ao nosso dispor. E com o seu amor, Jesus, nós também pensamos naqueles nossos entes queridos vinculados ao nosso coração, que tanto precisa de um apoio, que tanto precisa de um consolo, que eles recebam também nesse instante essas vibrações, que eles se sintam animados, fortalecidos na fé, para seguir adiante na sua caminhada. Obrigado, Jesus. Que alegria estarmos aqui em seu nome. E é com muito agradecimento é que nós oramos ao Pai, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bom, meus amigos. Hoje nós temos a alegria do Sérgio Castro estar conosco e eu vou passar a palavra a ele. Bom dia a todos, Jesus nos abençoe. Vamos fazer alguns comentários nesta manhã de sábado. Aliás, vocês sabem por que Deus criou o mundo em 6 dias? Porque Ele tinha um compromisso inadiável no sábado. Eu tenho que ir para o Gasfa cedinho, porque lá começa cedo. Então Ele criou logo o mundo em 6 dias e deixou o sábado para estar aqui com vocês.
É por isso que aquela música diz assim: Deus está aqui neste momento. A sua presença é real em meu viver. Então Deus está aqui. Quem transforma a presença dele em real em seu viver é cada um de nós. É por nossa conta. E Jesus, o Filho dileto que ele enviou para nós, para falar dele, da sua lei, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, Jesus olha para os céus e quase que num desabafo exclama o seguinte pensamento: graças eu te rendo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu revelaste essas coisas aos simples e pequeninos e as ocultastes dos doutos e dos sábios. Sim, Pai, porque essa foi a tua vontade. Por isso, eu digo, Senhor, vinde a mim, todos vós, que andais aflitos, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, porque assim encontrareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus em Mateus capítulo 11, versículos 25 a 30. Deste pensamento que o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7, no último item do capítulo, o item 13, ele vai falar da missão do homem inteligente na Terra, que foi o item que me foi indicado para comentar. Vamos a Jesus. Ele rende louvor a Deus, ele agradece, porque a lei de Deus foi revelada, foi indicada, foi sugerida aos corações humildes, aos simples, mas aos doutos, aos sábios, eles não conseguem compreender. É isso que Jesus agradece, indicando que a inteligência, o conhecimento, devem estar aliados na pessoa a humildade e a simplicidade, para que o corrosivo do orgulho e a ferrugem da vaidade não deturpem os valores morais, as virtudes que a lei de Deus nos sugere para a nossa própria felicidade. Cristo é feliz há milhões de séculos. Os anjos também, os bons espíritos também. Quem é que está precisando sair da aflição, da dor, da enfermidade, do sufoco? Somos nós que estamos enrolando, gente. Nós temos milênios de existências aqui na Terra. E Jesus aqui esteve para
para fazer um marco inicial da renovação da nossa humanidade, há 2000 anos já no nosso calendário. Já deu tempo para compreendermos que somos uma partícula de Deus, dotados de individualidade, de inteligência, de imortalidade. Porque Deus quis isso, para que a nossa vida contínua conduza a nossa individualidade naturalmente ao progresso, à evolução, com elementos inalienáveis da pessoa humana: o instinto, a inteligência, a imortalidade, o tempo, um corpo para o nosso espírito alugar por algumas décadas. Nós pagamos aluguel deste corpo, é um empréstimo. Então temos que cuidar de aproveitar o tempo na Terra e usar a inteligência de forma inteligente. Como é que se usa a inteligência de forma inteligente? É o que vai nos dizer o espírito Ferdinando. Que é o autor da mensagem. Um espírito protetor, Ferdinando. Ele diz que não há motivo para o homem se envaidecer quando ele é muito sábio, mas há motivo para o homem trabalhar muito e ensinar muito os seus semelhantes quando ele é muito sábio. Como é ser sábio com humildade? Como é? É como Sócrates nos disse. Um dos maiores sábios do século V antes de Jesus, na grande Grécia da filosofia. Primeiro, ele deu o roteiro. Conhece-te a ti mesmo. Todo mundo conhece essa frase. Mas não lembra do que vem depois. Porque nós só divulgamos isso. Conhece-te a ti mesmo. O que disse Sócrates? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás as leis e os deuses que nos levam à felicidade. Então, conhece a ti mesmo é uma pequena parte do processo. O melhor vem depois. Conheceremos as leis que regem a felicidade, a vida, e a lei que vigora nos mundos celestes, onde vivem os deuses, que era como os gregos chamavam os espíritos superiores, deuses. Inclusive no Salmo, um dos salmos de Davi está escrito: vós sois como deuses. E Jesus usou isso em João, capítulo 8. Vós sois como deuses, podeis fazer tudo que eu tenho feito, e até mais. Podemos. É uma possibilidade, é uma potência. E como fazer? Desenvolvendo, preparando-se, usando a inteligência para poder aprimorar os seus valores e ensinar aos outros, pelo exemplo principalmente, a também despertarem os mesmos valores. Por isso, ele diz, mesmo que sejamos uma sumidade da inteligência, tipo Einstein,
Lembremos que tudo vem de Deus e que, se não fizermos bom uso dessa inteligência, pode ser necessário que na próxima encarnação ela seja bloqueada para evitar que criemos mais problemas para nós. Por exemplo, Alfredo Nobel criou a dinamite para explodir e implodir montanhas, para construir túneis, para colher das pedreiras os minerais que são usados na tecnologia, para uma série de utilidades para a humanidade. Mas veio alguém que não usa a inteligência direito e criou a bomba para explodir pessoas, casas, igrejas, praças, cidades. Dois tipos de uso da inteligência. É preciso, então, que tenhamos vigilância. Einstein, um dos homens mais inteligentes do seu século, tinha a humildade de dizer: eu tiro o chapéu, que é um gesto de respeito e de homenagem, todas as vezes que pronuncio o nome de Deus. O homem que mudou a física e criou a teoria da relatividade, até hoje ainda estudadas. Eu humildemente reconheço que Deus é maior que tudo. Tiro o chapéu quando falo o nome dele. Ferdinando também aconselha que, se Deus nos faz nascer no meio onde podemos desenvolver a inteligência, é que Deus confia em nós de que, ao aprender e desenvolver a nossa inteligência, vamos utilizá-la em favor da vida dos irmãos, da sociedade onde estamos inseridos. Então, é um contrato de risco. Nós recebemos o dom e temos por nossa parte de desenvolvê-lo e distribuí-lo em bênção. E por que é um contrato de risco? Porque a parte de Deus é feita, nunca falha, mas quando chega na nossa, dá problema. É por nossa conta o desvio dos projetos de Deus para nossas existências. Cada um de nós, cada um de vocês, de nós, de todos, tem um propósito ao encarnar, uma espécie de projeto cujo nome é o nosso nome de batismo. Esse projeto tem cláusulas, tem normas, deveres, obrigações, mas também tem prêmios, recompensas. A providência, que é a ação divina no nosso dia a dia, entra com as boas ideias, as inspirações, a intuição, os amigos, os que nos ensinam, os que nos amparam, os médicos que curam nossas enfermidades, as enfermeiras que cuidam de nós, a tecnologia para as cirurgias delicadas. Isso tudo vem da providência. E nós então temos que entrar com o trabalho interior do talento, do dom, e colocá-lo em ação, sem nenhuma vaidade por isso.
Ferdinando considera um instrumento da ação divina na Terra a inteligência de cada ser humano que pensa, que raciocina, que cria, que inventa, que produz tecnologia para dar conforto à vida às pessoas, diminuir as distâncias. Eu moro muito longe daqui, mas vim confortavelmente, abrigado do frio, num automóvel confortável, com música. Isso é produto da inteligência. Entretanto, como no dia a dia nós vamos utilizando constantemente valores da inteligência que são concretizados na realidade, por exemplo, o automóvel, que aquilo entra no automatismo e nós não valorizamos, a não ser quando perdemos. Então, automaticamente, todos os dias pegamos o automóvel e vamos para o trabalho. Mas o dia que ele dá um problema e não pode sair do lugar, nós sentimos falta. A mesma coisa é com pessoas, instituições, projetos. Temos que saber dar o valor, segundo Ferdinando. Quando o instrumento que a divina providência nos encaminha chega até nós, as características desse instrumento já dão a ideia do que temos que fazer. E ele usa o exemplo da agricultura. O patrão chama o seu empregado e lhe entrega a enxada e o ancinho. Não precisa dizer nada, ele já sabe que com a enxada ele vai cavar a terra. Antes ele vai limpar toda a sujeira para preparar para o plantio. Assim são as mensagens da providência para nós no dia a dia. Eles mandam a mensagem e nós já sabemos o que temos que fazer. André Luiz escreve, aspas, se alguém, é uma condição, se alguém já tem 2 semanas, se alguém já tem 2 semanas de evangelho, já sabe tudo o que deve fazer, fecha aspas. 2 semanas. Agora imagine eu e você que já estamos há mais de 40 anos no Espiritismo, lendo o Evangelho todo dia, falando. O que vamos fazer, o que estamos fazendo com isso? Então, instrumentos de trabalho, de ação, porque o trabalho e a ação que vão nos conduzindo na ascensão moral espiritual, chamada de evolução. Encarnamos para evoluir. Ah, mas eu tenho um monte de dívida. É um pedacinho do seu objetivo de encarnar. Diminuir as suas dívidas com a justiça. Ah, mas eu ainda vou sofrer muito. Também é uma pequena parte do objetivo de você encarnar. Nós não encarnamos para sofrer e pagar. E aí o pessoal ainda usa a poética. Neste vale de lágrimas. A terra não é um vale de lágrimas, é um oceano de bênçãos. Ah, mas eu vivo sofrendo. Então mude a sua vida. Você tem liberdade, tem inteligência. Levante-se, faça algo diferente, busque um novo curso, aprenda algo, conheça outras pessoas, melhore-se
Isso é o uso inteligente da existência e do tempo. Então, se o patrão entrega a enxada e o ancinho para o trabalhador cultivar o campo, e em vez dele ir para o campo trabalhar, ele pega a enxada para ferir o patrão, o que vocês acham que ele merece? Uma recompensa? A figura que Ferdinando usa na mensagem. Se o seu patrão, que lhe dá uma vivenda para você e a sua família, um trabalho digno para você, e oferece a enxada, e você usa a enxada para feri-lo, claro que todos nós sabemos que isso é uma coisa negativa e terrível. Assim é Deus conosco. Ele nos dá os instrumentos para trabalharmos em nosso favor e em favor dos irmãos, e nós usamos esses instrumentos para destruir, para prejudicar, para até matar os nossos irmãos. Estamos fazendo igual o agricultor que está usando a enxada, que é para trabalhar e produzir, está usando a enxada para ferir e causar dor. E aí, na outra encadernação, que é esta agora que nós estamos, na outra encarnação, quando vem a oportunidade para reparar os velhos erros da enxada errada, nós reclamamos de Deus. Não é possível. Por que acontece só isso? Só comigo acontecem essas coisas? Que nada, acontece com todo mundo. Mas como nós achamos que a nossa dor é a maior de todas, porque dói em nós, não dói no outro. Então a dor que dói em nós é supervalorizada. E a dor que dói no outro, não, isso não é nada, não, vai passar. É o erro de apreciação. Analisamos e erramos. É o uso errôneo da inteligência. Então não estamos na terra encarnados para sofrer e chorar e pagar. Estamos para trabalhar, amar e sermos o máximo possível alegres, felizes. Só que isso depende de nós. Nós temos que nos movimentar. Se estamos desgostosos com um emprego, vamos fazer um concurso para outro. Vamos nos esforçar, passar, assumir e deixar o emprego. E não ficar 35 anos reclamando atrás do guichê, atendendo mal as pessoas que vêm na repartição ou na empresa cuidar dos seus interesses. Pessoa que nós vamos ver uma vez só, às vezes, e nós jogamos nela a nossa revolta. Ela não tem nada a ver com isso. Continua Ferdinando na sua mensagem. Se o homem usa a inteligência para escrever, produzir textos e ensinar aos outros que Deus não existe, ele está se rebelando contra a sua própria natureza. E quantos autores, filósofos, materialistas, principalmente no século 17, 18 e 19, quantos surgiram pregando o materialismo, o ateísmo, com argumentos lógicos e inteligentes, usando a inteligência contra o Criador. Kierkegaard, Gabel, Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, filósofos pessimistas, que fizeram muitos jovens da Europa se matarem, porque pregavam que se você sofre, se nada dá certo, que ninguém gosta de você, para que viver sofrendo? Usando a inteligência para desencaminhar pessoas que estão sofrendo, não é porque a vida está perseguindo elas, é porque chegou o momento
de fazer a colheita do que elas mesmas plantaram. Como Paulo escreveu com grande sabedoria: não vos enganeis, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, o homem colherá. Então, não temos como argumentar. E termina Ferdinando dizendo que a inteligência é como o valor monetário, o dinheiro. É um instrumento de bênção, de riqueza, de crescimento. E conforme o seu uso, ela poderá realizar grandes feitos em nome da vida e de Deus. Como é que surgiu toda essa área maravilhosa, incrustada nessa região de altiplano em que estamos? Com o passar dos anos, os pavilhões foram sendo construídos, as estruturas que são resultado do trabalho árduo da equipe que mantém, que sustenta, que dirige a obra. Então hoje podemos chamar toda essa área de obra do Senhor. Vejam a honra e a importância, a responsabilidade de estar vivendo, usando o tempo, a inteligência e os seus valores em uma obra que é do Senhor. Poderíamos estar reunidos em outro lugar, planejando crimes, assaltos ao erário, planos de destruição de outros grupos adversários. Mas estamos aqui reunidos em nome de Cristo, portanto de Deus, com o motivo de recebermos bênçãos e doarmos bênçãos. Ou vocês não lembram mais que, enquanto o público assiste uma palestra em uma casa espírita, ou em uma Assembleia de Deus, ou em uma missa na Igreja Católica, os espíritos não colhem as vibrações, os pensamentos bons que vocês produzem durante a reflexão e usam para tratar os espíritos, geralmente em um hospital agregado à obra da matéria. Isso quer dizer que aqui acima, na região espiritual desta casa de Francisco de Assis, existe um gigantesco ambulatório de socorro de almas. E cada vez que alguém vem aqui, que conduz e induz o pensamento de vocês e o coração ao bem, à paz, ao perdão, à construção do amor, os espíritos colhem o produto do coração e das mentes de cada um de vocês para utilizar em favor dos que estão mais necessitados do que nós. Daí, todo ser humano encarnado ou desencarnado tem a potencialidade de pensar no bem, decidir o bem e agir no bem. E isso é um direito, mas também é um mérito seu, individual. Todos os sábados que viermos a este ambiente, consideremos que estamos nos dirigindo para uma casa do Pai. Um ambiente na terra que representa a morada celeste que Jesus fala em João 14, quando diz: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu Pai há muitas moradas. A casa do Pai é o universo e as moradas são locais em que grupos se reúnem para, em nome do Pai, realizarem a sua obra. E nós somos os participantes, os elementos geradores da energia e da carga vibracional produzida em cada uma dessas moradas. Então, o Grupo Assistencial São Francisco de Assis é uma morada dessas a que Jesus se referiu em João 14. E nós somos os elementos. Então, nós temos que estar revestidos da inteligência, do respeito, da consideração e da pacificação interior, para podermos, ao vir aqui, ao mesmo tempo em que recebemos bênçãos, doamos também bênçãos, a fim de que se traduza no ambiente da morada de Deus aqui na terra, a fim de que se traduza o amor, que é a energia maior de todo o universo que sustenta toda a vida. Por isso, a nossa reflexão da manhã está querendo perguntar a cada um de nós: o que fazes do teu potencial? Como utilizas a tua inteligência? Qual é o teu papel com a tua inteligência de colaborar na melhoria do mundo, da terra, das pessoas, da vida? E com que intensidade e eficiência estás trabalhando tua inteligência a fim de que ela se harmonize com o teu coração? Porque inteligência e coração, pensamento, que é a razão, e sentimento, que é o coração, precisam estar juntos, unidos aos objetivos maiores do Pai, que nos foram entregues desde que nos criou, na primeira vez em que encarnamos em um planeta. Ele nos criou desta maneira simples, sem conhecer nada, sem cultura, sem preconceitos, sem coisa nenhuma, com o potencial da inteligência. Depois nos deu a palavra e a vida única, que é a nossa criação espiritual, e as vidas sucessivas, chamadas existências, para favorecerem o nosso progresso, nossa evolução. Como é que estamos cuidando de tudo isso na nossa responsabilidade individual? A fim de que um dia possamos atender ao que disse Jesus quando falou das moradas: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu me vou para vos preparar um lugar. E quando eu me for e vos houver preparado um lugar, retornarei a vós e vos levarei comigo, para que onde quer que eu esteja, lá também vós estejais. Esse é o pensamento completo de Jesus. Só que as moradas celestes não são depois da nossa morte, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Aos sábados, no Gaspa, estamos em plena morada celeste. Vamos fazer por merecer, porque isso é uma bênção de Deus. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Deus os abençoe e nos recompense. E que a luz do Evangelho nos abençoe e nos guie para usarmos melhor, o máximo possível, os nossos potenciais, especialmente a nossa inteligência. Bom dia a todos, um excelente fim de semana.